Olá, seja bem-vindo ao Bom Dia Vereador. Nesse programa, a gente conversa com os parlamentares sobre a sua atuação na Câmara e também sobre as bandeiras que eles defendem. O convidado de hoje é o professor Marcelo Yoshida, do PT. Ele tem 35 anos e é o representante legal na Câmara do coletivo Diversidade. A proposta é dividir a vereança com outras 3 pessoas, o Guilhermo Valdez, a Larissa Lovisaro e a Fernanda Polidoro. Marcelo é formado em Direito e História e é professor na EMEB Dona Carolina Oliveira Sigretti, aqui em Valinhos. Ele é o único parlamentar da Câmara que se identifica como LGBTQI+, e é membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Valinhos. Foi a convite do Marcelo, que é presidente da comissão, Bruna Silento, veio aqui à Câmara explanar sobre o assunto. Marcelo, bem-vindo à Câmara. Olá, Nilbert, muito obrigado pela acolhida e pela entrevista. Como é a experiência dos LGBTs aqui na cidade? Essa é uma pergunta muito importante porque é um assunto muito não falado, né? É muito invisibilizado na nossa cidade. Então, quando a gente ouve relatos de violência contra LGBTs, a gente acaba ouvindo relatos de capitais, de Campinas, de outros lugares, mas é uma violência que acontece muito aqui na nossa cidade. Então, essa experiência, infelizmente ainda hoje, é uma experiência de muita violência, seja ela violência física, violência verbal, ou até mesmo violência dentro da própria família, né? Expulsão de casas, dificuldades de relacionamento entre as famílias. E também, infelizmente, os casos de violência e de não recebimento, de uma acolhida muito boa no próprio serviço público. Então, infelizmente, nós não temos tantos espaços assim e uma acolhida adequada da nossa população aqui. Na sua opinião, o que o poder público devia fazer por essa comunidade aqui em Valinhos, Marcelo? Essa é uma ótima pergunta, né? E é o que a gente vem sugerindo já faz algum tempo aqui, né? Desde que a gente chegou. Que primeiro é preciso fazer um levantamento de dados sobre essa população na nossa cidade, né? Porque sem dados fica muito difícil pensar política pública. Mas a partir das nossas experiências, a gente acredita que é importante que se tenha uma formação dos servidores públicos, tanto da Câmara quanto das autarquias, do Executivo, né, na Prefeitura, as demais secretarias, para que tenha um entendimento sobre o que são os conceitos que envolvem a população LGBTQIA+. Porque é importante que as pessoas entendam o que quais são os conceitos envolvidos e as especificidades que essa população precisa no seu atendimento. Então, na legislatura passada, por exemplo, foi aprovado o nome social, né? Que é um grande avanço. Então, como que uma pessoa trans vai ser atendida num posto de saúde, uma mulher trans, se o atendente chama a pessoa pelo nome masculino, né? Então, isso está errado. E isso afasta as pessoas desse atendimento, seja isso na escola, seja no posto de saúde, seja no atendimento aqui na Câmara, na recepção, seja em qualquer lugar que seja. Então, é importante que a gente consiga chegar nesse consenso de que a formação é importante para a gente começar a trazer essa população para o atendimento no serviço público do município. Aproveitando, esclarece para a gente o que significa a sigla LGBTQIA+. Beleza, vamos lá. Essa sigla LGBTQIA+, ela tem um processo, né? Ela nem sempre foi grande assim, e ela teve ali no seu início 4 letras, né? LGBT. E aí eu vou trabalhar com essas primeiro e aí depois eu vou para as outras, porque acaba sendo um pouco longo. Mas LGBT, o L é de lésbicas, ou seja, mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres. O G são de gays, homens que são atraídos por outros homens, afetiva ou sexualmente, né? Tanto no caso das mulheres quanto dos homens. O B são os bissexuais, são pessoas que se sentem atraídas, afetiva e sexualmente, por ambos os gêneros ou sexos. E, considerando, né, masculino e feminino. O T são de travestis e transexuais. As travestis e transexuais são pessoas que não se identificam com o gênero imposto ao nascimento, né? Existe uma discordância ali em relação, elas não se identificam, né, no seu psicológico com o seu sexo de nascimento. E aí vamos para o restante, né, que é o QIA+. O Q são as pessoas queer. É um termo que a gente emprestou dos Estados Unidos e trouxe para cá. E são pessoas que não se identificam de alguma forma muito específica. Eles podem ser pessoas que variam no seu gênero, entre masculino e feminino, são o que a gente chama de gênero fluido, são pessoas que não cabem numa caixinha específica, né, digamos assim. O I são os intersexuais,
que antigamente as pessoas chamavam de hermafroditas, né, que é um termo que caiu em desuso. Então, os intersexuais, eles têm questões genéticas, hormonais, biológicas no seu corpo e que trazem algumas questões de ambos os sexos, né, tanto o sexo feminino como masculino. E aí são pessoas que, inclusive, são muito invisibilizadas. Muita gente não sabe que é intersexual, inclusive. Por passar por uma violência cirúrgica logo no nascimento e a pessoa não sabe disso ao longo da vida e acaba descobrindo por acaso, muitas vezes, né? Então, não é só uma questão da genitália, né? Pode ser uma questão genética, pode ser uma questão hormonal que influencia no biológico do seu corpo. E o A são os assexuais, né? São pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas ou sentem atração sexual ou afetiva numa determinada condição, né? E aí também tem uma série de definições aí da letra A também que acho que não cabe aqui nesse curto período de tempo que a gente tem aqui. Você pode falar sobre a lei de sua autoria que estabelece em Valinhos o 17 de maio como Dia Municipal da Luta contra a LGBTfobia? Bom, essa lei é muito significativa para a população LGBTQIA+, né? Seria colocar oficialmente no calendário do município um dia para se discutir, para se debater sobre a LGBTfobia dentro do nosso município. É válido lembrar que essa data já é instituída internacionalmente, né? É o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. E a gente quer trazer essa discussão para a nossa cidade, justamente para que a gente possa discutir quais são as possibilidades de solução para esse problema que a gente vive e que a gente sabe que não é só em Valinhos, né? A gente sabe que, né, enfim, o Brasil inteiro tem casos de LGBTfobia de diversas formas diferentes e seria uma forma de trazer essa discussão para a nossa cidade num formato oficial. Por que essa lei? Boa pergunta. A LGBTfobia, ela é o ódio, muitas vezes infundado, sobre a comunidade LGBTQIA+. E esse ódio, ele é infundado a ponto das ações LGBTfóbicas serem justamente a existência dessas pessoas. As pessoas são como elas são, e aí esse é o motivo dessas agressões, sejam elas verbais, físicas, psicológicas, morais, institucionais, o modo como as pessoas são, né? A gente tem alguns casos aqui, e aqui em Valinhos é muito curioso, né? Porque esses casos eles acabam não viralizando, né? Como outros casos, como o caso de Campinas, por exemplo, né? Do menino da escola Aníbal de Freitas, que pediu para que se falasse sobre esse assunto. Aqui em Valinhos esses casos acontecem, só que elas são abafados, né? Isso não acaba tomando conhecimento da comunidade. Então, no relato que eu fiz na sessão, eu tive um estudante que foi agredido durante o dia com uma garrafada, porque ele estava simplesmente andando no meio da rua. E aí jogaram uma garrafa nele. Então, são casos que acontecem. Em 2015, se não me engano, teve uma trans que foi esfaqueada, também durante o dia na nossa cidade. Fizeram um ato, esse caso ganhou uma repercussão maior, fizeram um ato em defesa das pessoas trans na cidade. E, enfim, e aí vai acontecendo, né? São tanto questões pequenas, como intrafamiliares, de expulsão de casa, quanto dentro da escola, de recusar usar o nome social. Várias escolas isso acontece. E até trabalhar com temas dentro da sala de aula. Então, são questões ali que vão acontecendo no dia a dia e que não ganham tanta visibilidade. Você é professor de história, falou da sala de aula. Na sua opinião, qual é a maior necessidade das escolas nesse momento que Valinhos está vivendo? Bom, essa também é uma pergunta muito sensível, né, para mim, enquanto profissional da educação, né, e representante de um grupo de professores, né. E eu acho que o mais importante a gente refletir nesse momento é as condições de trabalho, né. Então, muitas escolas não têm já historicamente a sua infraestrutura adequada, mas para além disso, que piorou, né, a exigência da pandemia nos exige que a escola seja melhor preparada, nós também temos um outro problema, que durante a pandemia as condições de trabalho dos profissionais da educação piorou muito, né? Então, é excesso da carga de trabalho, é preparar material para diferentes tipos de aula, para diferentes turmas, em momentos diferentes. Então, isso tem exigido muito dos profissionais. E isso não tem tido retorno financeiro, por exemplo, que também é importante se pensar, né? Que a nossa valorização aqui, historicamente, na nossa cidade, ela não vem acontecendo. Inclusive, nós vemos perdendo, enfim, os benefícios e salário, plano de saúde, e aí vai, né? E o dissídio que não veio esse ano. Então, a gente tem passado aí por momentos de muita dificuldade, né? Tanto estrutural, quanto de condições de trabalho e condições salariais.
Falando nisso, como que você encara o ano letivo, a forma como tem sido feita na cidade até agora, nesse ano? Então, isso é uma questão que a gente pontuou várias vezes, tanto na tribuna, quanto por meio de requerimentos e conversas que a gente tem feito, que a gente nota que existe uma falta de preparo, né, das pessoas que pensam em educação no município, e pensam educação institucionalmente falando, né, e aí eu estou falando exatamente da Secretaria de Educação. A gente passou por uma pandemia no ano passado, então, o que poderia ter sido feito no ano passado para que esse ano nós tivéssemos um retorno de forma mais adequada e segura efetivamente, né? Porque o que a gente está vendo são casos, professores se afastando, estudantes se afastando, turmas fechando, escolas fechando, nesse retorno justamente porque não existiu ali uma orientação adequada, um protocolo efetivamente divulgado e o mais importante, não foi pensado de forma a longo prazo de que a pandemia pudesse se estender por esse ano. A impressão que nós temos é de que eles pensaram, né, de que a pandemia ia acabar em janeiro, e que, ou no máximo ali em março, abril, e que poderia retornar. E a gente já sabia que não seria dessa forma. Então existiu toda uma falta de planejamento para que a gente pudesse fazer esse retorno. Você pode fazer um balanço dos seus 6 meses aqui no Legislativo? Sim, acho que inclusive, muito obrigado pela pergunta, né, é uma oportunidade de a gente falar com os valienses sobre isso. O nosso balanço é um balanço positivo, de que a gente tem colocado temas em pauta e que por anos ou nunca na história de Valinhos essas pautas estiveram presentes num ambiente institucional, como é a Câmara Municipal de Valinhos, que é o poder legislativo da cidade e a Casa do Povo. Então nós estamos aqui também representando uma parcela da população. E é importante que as pessoas entendam isso, né? E é importante que as pessoas entendam a importância de discutir esses temas. Então, pensando em projetos de leis, nós temos projetos de lei de temática LGBT, projetos de lei de temática religiosa, de matriz africana, que fala sobre racismo, que fala sobre as violências institucionais e políticas que determinada população sofre. Então, e obviamente educação, saúde e assistência social, que são áreas que a gente tem atuado bastante. Então, a gente entende que o nosso balanço é positivo nesse sentido, né? O que a gente vai fazer daqui para frente é continuar pautando isso em diálogo também com a população, que a gente também tem recebido e nós também temos visitado os lugares e continuar trabalhando nesse sentido, né? Em diálogo com a população valiense, nessas áreas que eu mencionei, saúde, assistência social e educação principalmente, e fazer com que uma parcela da população que nunca foi ouvida, que seja finalmente ouvida, e que contar aqui com o apoio dos pares, né, da nossa casa, para que a gente consiga aprovar esses projetos e para que a gente consiga efetivamente discutir e colocar em pauta essas temáticas. Muito obrigado, Marcelo, e um excelente dia para você. Muito obrigado, Nilbert, e bom dia a todos.